capítulo de número 12. Quantos achou? No céu. Vou morar no céu. Isso assim? Um pouquinho mais para cima. Sim. Isso. Você aqui é chique, hein? Quem achou, diz que eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Quem não achou, diz que eu também vou. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você não achou, mas você vai. Atos capítulo 12, eu já vou fazer aqui algumas apresentações. Diz assim na versão que eu tenho aqui, que é João Ferreira. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de Jó. E vendo, pois, que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-nos a quarteto de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer o comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas alparcas. E ele assim fez. Disse-lhe ainda mais: lança as costas a tua capa e segue. E saindo seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. Verso 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Verso 11. E Pedro, tomando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. E considerando-se ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta, e disseram-lhe: está fora de si. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e se espantaram. Até aqui, você pode dizer amém por isso? Amém. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por poder estar aqui mais uma vez na Canaã Church. Realmente uma família onde a gente se sente muito bem. Pastor Zacarias, sua esposa, obrigado pelo carinho, parabéns por essa casa, pela organização dessa igreja. Me sinto muito honrado em poder compartilhar com os irmãos nessa quarta-feira aí da vitória, a porção da palavra de Deus. Aos obreiros que sempre aqui nos recebem com muito amor, Deus nos abençoe. Como ele já disse, estamos ali em Portugal já há 16 anos, na mesma praça e no mesmo banco, servindo a Deus ali e com muita alegria. Então que Deus assim seja louvado. Louvar a Deus também pela vida do meu amigo Leandro, né? Que sempre também estende a mão para nós como cá estamos, faz parte dessa casa, congrega aqui, que ele possa crescer na graça e no conhecimento sempre, e assim
falando dele, falo também da Cristina, de todos aqueles que fazem parte ali dessa proximidade do Leandro. Também não posso deixar de falar da mulher mais linda nessa noite, né? A Rainha Elizabeth, que está ali, essa está Vivinha da Silva, tá, irmão? Minha esposa, Deus seja louvado pela vida dela. Estamos aqui, como o pastor já mencionou, tem aí uma formatura, né, na área de psicanálise, com a doutora Ângela Cirilo, vai ser lá em Boston, na igreja pastoreada pela pastora Diva. Vai ser um evento de envergadura muito grande, a gente veio na frente para poder organizar. Então, domingo a gente está indo para Boston para tratar de todas as coisas. Então, eu quero louvar a Deus pela vida dessa mulher linda que o Senhor me deu e tem sido uma ferramenta muito útil no nosso ministério. Se você algum dia for em Lisboa, Portugal, você já tem uma casa para dormir, já tem um carro para andar e já tem uma igreja para congregar. Mais do que isso, você pede o pastor aqui, Zacarias, que ele tem uns dólares guardados. Amém? Meus irmãos, o tema do sermão que Deus assentou no meu coração para a gente trabalhar algumas coisas nessa noite é: o teu milagre vai causar um grande espanto. Diga aí para quem está do seu lado, isso é conformidade. Diga: o milagre que Deus tem na sua vida vai causar um grande espanto. Louvado seja o nome de Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele narra algo muito interessante para nós compartilharmos alguma coisa nessa quarta da vitória, nessa noite onde matei um pouco a saudade vendo aqui esses adolescentes aqui em cima. Parabéns por esse incentivo. Ontem eu estava ministrando em um culto de família, estava tendo uma campanha da família. Eu estava falando sobre 5 pilares para a nossa casa ser uma extensão da igreja. E eu mencionava justamente essa importância dos adolescentes, das crianças estarem no culto. Eles precisam voltar a ver milagre. Eles precisam ouvir a palavra de Deus. Eles precisam entender o que é uma profecia. Eles precisam entender o que é ser reverente na casa de Deus. Então eu matei saudade ali dos nossos adolescentes. Eu estou em viagem semana que vem, vai ser o congresso deles e a gente não vai estar lá, mas para a glória de Deus com certeza será um grande trabalho. Esse texto que nós lemos aqui é um texto talvez muito conhecido da igreja, mas é um texto que nos traz algumas informações muito importantes. Então dobre sua atenção naquilo que nós vamos observar aqui para ministrarmos a palavra de Deus nessa noite. O texto deixa claro naquilo que lemos em que esse governo que está governando agora é um governo absoluto. Quem está regindo ali agora essa região é Herodes. Esse Herodes faz parte de uma família herodiana, um povo cruel, um povo de coração muito maldoso. E a Bíblia deixa claro que eles estão prendendo agora os cristãos. A igreja estava passando por uma perseguição. E nessa perseguição nós vemos, e o versículo de número 2 deixa muito claro, que não era só uma perseguição, era algo que gerava execução naqueles que serviam ao Senhor. Olha o preço daqueles que têm a responsabilidade de servir a Deus com integridade, com verdade, com aquela necessidade de estar sempre servindo ao Senhor. A Bíblia diz no verso de número 2 que, para além de eles prender e maltratar os cristãos, eles agora vão fazer o quê? Eles vão matar a Tiago, o irmão de João, a espada. Observe que a crueldade de Herodes é muito grande. Ele não quer só prender, ele não quer só perseguir, ele quer matar até a morte. Observe que sempre foi o intuito do inimigo cumprir 3 coisas na vida do cristão. A primeira é isso. Segura mais pro meio. Amém. Meu Deus, que tecnologia, né, gente? A gente vai aprender, a gente vem da roça, né? Mas Jesus é bom e salva quem está na roça também. Queridos, então o intuito de Herodes não era só prender, era verdadeiramente matar. Então 3 coisas, normalmente, Satanás diariamente busca cumprir no seio da igreja. Estou em João, capítulo 10, verso 10. A
observar, no tempo de Moisés, vai haver uma matança de crianças, até que nós vemos aquele texto de Gênesis capítulo 3, a parte B do verso 15, que diz que da semente da mulher iria nascer um que iria ferir a cabeça da serpente. Em todo o tempo, em toda a trajetória da Bíblia, nós vamos ver que Satanás procura destruir o povo de Deus. Agora Herodes, no poder, ele manda prender, maltratar os cristãos, e ele ainda mata Tiago a fio de espada, o irmão de João. Agora olha que coisa interessante, que nós observamos que toda essa perseguição, tudo isso que está acontecendo com a igreja, essa perseguição no tempo passado, no tempo de Herodes que nós estamos aqui lendo, no nosso tempo presente, tudo isso que nós observamos, parece que o dono da igreja não está fazendo nada. Parece que Deus está olhando para tudo isso e não está fazendo nada. Mas aqui nós temos uma ideia diferente disso, porque Deus, ele trabalha em todo o tempo. A Bíblia vai dizer no Salmo 127 que se Deus, ele não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Observe que às vezes eu não estou vendo, a igreja não está vendo, nós não sabemos o que está acontecendo, mas o nosso Deus trabalha em todo o tempo. É por isso que nós somos um povo abençoado e o nome do Senhor seja glorificado. As coisas de Deus não estão atreladas no que Ele faz, mas sim no que Ele é. E Deus, Ele é Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar. Então Herodes, ele manda matar Tiago, Pedro está preso, porém acontece algo muito interessante dentro do texto que nós lemos. A Bíblia faz questão de nos trazer algumas informações nessa passagem, e eu estava aqui anotando algumas coisas interessantes, porque essa igreja, interessante que ela não vive, nesse tempo de Herodes, mas ela passa por um tempo de Herodes. Talvez você não entendeu a frase que eu acabei de aplicar, mas eu estou te dizendo que nós não vivemos o tempo de Herodes, que é o tempo da perseguição, que é o tempo de maltratar, mas nós vamos passar por esse tempo. E tempestade, ela não dura a vida toda. Às vezes vem aquele vendaval e você está pedindo socorro a Deus. Parece aos teus olhos, aos meus olhos, que Deus não está nos socorrendo, mas Deus está com as suas mãos assim, estendidas sobre o teu povo. O profeta Isaías vai dizer que a mão dele nunca esteve encolhida, mas sempre estendida para abençoar o seu povo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Diga para o seu vizinho aí, vai passar essa tempestade herodiana. O tempo está passando, aleluia, e a gente observa aqui, dentro daquilo que nós lemos, que esse tempo que está passando, para nós que estamos dentro de uma perseguição, dentro de uma afronta, dentro de alguém que está nos caluniando, parece que isso nunca mais vai acabar. Eu não sei você, mas tem dia que a gente acorda no meio de uma dificuldade, a gente fica assim: por que essa prova não passa logo? Por que Deus não age de forma rápida? É muito simples, irmão. Deus só vai nos dar as coisas quando nós estivermos prontos. Deus só vai agir no tempo dele. É por isso que o sábio vai escrever dizendo que há um tempo para todas as coisas, e tudo que se ganha fora do tempo é ruim, é problema. Então aguarde o tempo do Senhor, porque enquanto você não vê, Deus está trabalhando. E esse contexto aqui nos traz algumas informações. A primeira delas é que para um grupo de judeus que está assistindo tudo isso aqui, eles estão contentes, porque a igreja está sendo perseguida. A igreja, os discípulos agora estão sendo perseguidos, e os judeus estão alegres com isso. Isso está aumentando o ibope herodiano. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração: não importa quem é que está te perseguindo, não importa a volta que estão dando para te prender, para te surpreender, Deus vai entrar na causa e o nome dele vai ser glorificado, porque Deus é um Deus que em todo tempo ele quer nos abençoar. Eu não sei se você crê nisso, mas você e a sua casa é um projeto de Deus. Você e a sua casa é algo importante para Deus, independente da situação que você está passando.
judeus. Então Herodes manda prender Pedro para matar. Só que alguém vem e traz informação para Herodes. A Bíblia também nos relata isso. Vai dizer que era o dia dos pães asmos. Era o dia daquilo que eles religiosamente guardavam. Então, quando isso acontece, entra uma provisão de Deus. Porque quando isso acontece, tudo que a igreja precisava era de tempo. E aqui eu preciso abrir um parênteses para te fazer uma pergunta nessa quarta-feira da vitória. O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? O que você tem feito com o tempo que Deus tem colocado nas suas mãos? O que você tem feito com esse novo tempo que Deus está te dando, está me dando pós-Covid? Eu não sei se você lembra, pessoas morreram na Europa, na Itália, era um absurdo, era caminhão de gente sendo sepultado. E aí nós precisamos entender que Deus não nos preservou em vida por sermos melhor do que ninguém. Deus não me deixou vivo por ser melhor do que ninguém. Deus nos deixou vivo porque há um propósito de Deus nas nossas vidas. Então nós precisamos de valorizar esse tempo. Aleluia. Então Herodes, como era religioso, ele agora não pode mandar matar Pedro. E aí o texto diz que ele manda o prender. E essa prisão é rigorosa, porque o texto deixa claro que vai ser 4 quartetos de 4 soldados. É muitos guardas para guardar um homem. É muitos guardas para prender um homem. E nós estamos falando de Pedro. Quando falamos de Pedro, nós falamos de um tipo de um líder que fez uma revolução no seu tempo. A Bíblia vai dizer nesse mesmo livro que na sua pregação quase 3.000 almas se converteram. E aqui eu preciso te trazer uma informação. Pedro, se ele era tão importante, se ele tinha essa função que mexia tanto com a sociedade, Pedro era a raiz. E a informação é essa: Satanás, ele não quer quebrar galho, Satanás quer arrancar a raiz. É por isso que ele fica doido para te tirar da igreja. É por isso que ele luta para você não vir num culto como esse. É por isso que ele coloca um obstáculo para você não estar num culto de oração, porque você é a raiz, você não é um galho, você é alguém importante. Mateus deixa algo claro no capítulo 16, verso 24. Ele diz assim: que se alguém quiser vir, se alguém quiser vir, você é alguém, e alguém importante. Você não é um Zé Ninguém, você é uma pessoa que Deus chamou, te nomeou, te deu um chamado, te limpou, te lavou, te restaurou e te declara nessa noite: tu és raiz. Glória a Deus. O diabo não quer quebrar galho, ele quer arrancar a raiz. Por que o sacerdócio está se perdendo no meio da igreja? Louvei a Deus, vai ter o culto dos homens, dos machos. Nós estamos tendo um grupo de homens na igreja, reúne 40, 50 homens para orar toda a primeira quarta-feira do mês, para levantar o sacerdócio. É comprovado que quando você ganha um homem para Jesus, você ganha toda a família para Jesus, porque Deus o instituiu como cabeça. Então, irmão, se você ainda não tem o seu marido na presença de Deus, ore para que Deus toque no coração dele. Não tente ganhar ele no cansaço, não tente ganhar ele com afronta, mas vai para o joelho, fecha a porta no secreto, que você vai descobrir que você sendo raiz, tudo vai frutificar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Pedro está preso, mas nós temos algo aqui que é o pilar desse sermão. É o verso de número 5. Observe comigo. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. Observe que Pedro está preso, Tiago foi morto à fim da espada, Herodes está assolando a igreja, mas a igreja está reunida na casa da irmã Maria de joelho. Irmãos, aqui fica a senha para nós sermos bem-sucedidos. Tudo que você buscar de vitória na Bíblia foi constituído por oração. Tudo que você vai buscar na Bíblia de conquista do povo foi no tempo que o povo se santificou, no tempo que o povo se separou, no tempo que o povo se
seguinte, de que o seu joelho no chão, Deus pode mudar a história. Observe que a igreja ganha tempo, porque é Páscoa, Pedro não pode morrer, ele está preso. E com o tempo que a igreja tem, sabiamente ele se reúne para orar. Não se reuniu para falar mal de liderança, não se reuniu para falar mal de pastor, não se reuniu para falar que o louvor não foi bom, não se reuniu para dizer que a festa estava desorganizada, se reuniu com um propósito. O propósito é Pedro sair da prisão, o objetivo é acertar o coração de Deus, o propósito é tirar Pedro da prisão, e o objetivo é acertar o coração de Deus. Qual é o seu objetivo nessa noite? Pastor, é acertar o coração de Deus. E qual é o seu alvo? Qual é o seu pedido de oração? Toda vez que você vir para a quarta de vitória, para o culto de oração, você tem que dar nome, aleluia, aquilo que você quer como vitória. Deus é um Deus organizado. Tem muita gente orando muito, mas já nem sabe nem mais por que está orando. Tem muita gente que entra na igreja, não falta culto, mas ele não sabe qual é o seu objetivo. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para pregar para o povo inteligente, para o povo que gosta de Bíblia, para o povo que gosta de dar para de comunhão com Deus, e assim como o Senhor que une ao seu pedido de oração. Tudo que nós precisamos é de aproveitar o nosso tempo, e essas irmãs, elas resolvem orar. A oração delas não tem barganha, a oração delas não tem negociação qualquer, a oração delas tem um objetivo: tocar o coração de Deus, e Deus livrar Pedro da prisão. Até porque elas sabem que Herodes vai mesmo mandar matar logo que passar a Páscoa. Mas o que Herodes não sabia é que o nosso Deus não dorme nem tosqueneja. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a situação que te envolve, mas uma coisa eu preciso te falar: na qualidade de pastor de igreja, você não está vendo, mas enquanto você está aqui orando, Deus está trabalhando. O resultado vai chegar, não vai causar espanto nas pessoas, não vai assustar quem te viu ontem e quem te vê daqui uns dias, porque Deus ele trabalha para dar vitória para o seu povo, e o alvo deles na oração era Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode perguntar ao vizinho, se não for ferir a doutrina da igreja, qual é o seu objetivo nessa noite? O que você busca em Deus nessa noite? Irmãos, a gente vê falar de tantas coisas que aconteceram no passado, mas Deus não mudou. Às vezes chegam uns crentes lá em Portugal, graças a Deus que aqui não, que eles falavam: lá no Brasil eu era, lá no Brasil eu estava, lá no Brasil eu fazia, lá no Brasil eu ia, lá, Deus mudou. Deus do Brasil é o Deus dos Estados Unidos, é o Deus do Japão, é o Deus da China, é o Deus da igreja primitiva, é o Deus dessa reunião de oração que está na casa da irmã Maria, com o propósito de saber que Pedro vai soltar, que Deus vai agir, que Deus vai fazer algo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E aqui nós temos algo interessante, escondido nas entrelinhas. O que, pastor? Enquanto as irmãs estavam orando, Deus estava agindo. Enquanto as irmãs estavam com seus joelhos no chão, juntamente com os irmãos em Cristo de Pedro, Deus estava trabalhando no propósito especial para que o nome dele fosse glorificado. Tudo que vier às tuas mãos, glorifique a Deus. Tudo que o Senhor permitir você passar, tributa a Ele em glorificação. Tudo que Deus permitir você galgar, alcançar, tributa a Ele em glorificação. Você já agradeceu hoje, queridos? Pelo dia, pelo pão, pelo trabalho, pela fidelidade de trazer 10% na casa do Senhor, pela honra de poder ofertar na casa de Deus, contribuindo com o andamento da obra do Senhor. Precisamos ser gratos a Deus. Pastor Salles Batista lá de Maravilha
de ver a resposta daquilo que Deus está fazendo. Você só precisa pôr o joelho no chão, querido. Vocês ficam cantando que se Deus fizer, Ele é Deus. E que se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. É uma verdade. O problema é que quando a gente olha e não vê, a gente murmura, desanima, quer parar, quer afrouxar as cordas, mas observe que essa igreja está com uma preocupação: orar, tocar o coração de Deus para que Pedro seja liberto. Eles estão orando e nem imaginaram que a oração já tinha chegado no coração de Deus. Deus dá ordem ao anjo, e o versículo de número 7 vai dizer: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e escondeu na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. A Bíblia diz antes da Bíblia que ele despertou Pedro. Não conta para ninguém não, só para nós dos internautas. Como é que você dorme sabendo que o seu irmão foi morto a fio de espada um dia antes? Você só não foi morto porque é Páscoa, os pães asmo, e Herodes é religioso, mas você vai morrer no outro dia e você está dormindo. Aqui para nós, irmão, tem que ser crente, tem que entender o chamado de Deus, tem que viver de verdade aquilo que é a ordenança do Senhor. Não dá para explicar isso aqui, meus irmãos, mas ele tinha tanta confiança no Yeshua HaMashiach, naquele Deus que quando vem aquela tempestade, ele olha para aquelas ondas, escuta aquela voz mansa dizendo: vem, se és tu mesmo, Jesus, que eu vá, venha. O Senhor está te chamando nessa noite para largar toda a sua ansiedade diante dele, coloca nas mãos dele, apresenta diante dele, mas não toma de volta não, porque tem uns crentes lá em Portugal que eles colocam o problema na mão de Deus, ora, não vê nada, Deus não respondeu, amanhã eles tomam de Deus. Não que o vizinho fala assim: tu não é assim não, né, crente? Continua orando que Deus está agindo, continua orando que Deus está trabalhando, continua orando que os anjos estão aqui. E isso aqui não é jargão de pregador não, queridos. Eu não sou pastor itinerante, eu pastoreio na igreja em Lisboa, que o Senhor não está dando conta não. Você comia marmita, acordava 4 da manhã, não faltava culto. Agora Deus te dá uma empresa, você não vem para o culto, rapaz. Precisamos estar no culto. Deus te honra para você tributar a Ele a glória, o louvor. Deus não te dá nada para te tirar da presença dele. Ele está dando livramento a Pedro. Pedro vai para onde? Compartilhar das bênçãos do Senhor. E aonde eu compartilho das bênçãos do Senhor? No meio do povo de Deus. O ímpio pode até ouvir lá no trabalho, sim, não há mal nisso, precisa se dizer, mas você precisa contar para os seus irmãos, porque às vezes é a oração dele nessas quarta-feiras que está te deixando de pé, que está te suportando de pé. Às vezes a oração da irmã que limpou a igreja da tarde foi: Deus, se sentar alguém aqui com campo, seja curado. Se sentar alguém aqui com a causa da justiça e a vitória. Se houver uma causa trabalhista e alguém sentar aqui hoje e vir para esse culto da vitória, vai lá, toca no coração desse juiz. Às vezes ela nem aparece com o microfone na mão, mas está incansavelmente orando. Deus faz, Deus faz e Deus faz. Você precisa vir compartilhar dessa bondade de Deus. Aleluia. Aí o versículo de número 14, depois dessa menina participar da oração em vez de milagre, a Bíblia vai dizer assim: e batendo Pedro à porta do pátio, a menina chamada Rode saiu a escutar 14, e conhecendo a voz de Pedro de gozo, ela ficou tão alegre, ela ficou tão impactada com a resposta da oração, porque a noite nem virou, irmão, e já estava tendo resposta. Isso é a fé do povo que ora. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo, porque a fé é isso. Porque se eu vejo não é fé, diz as Escrituras, mas quando eu creio, ativa a minha fé. Aí o verso 14 diz que termina assim: correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Olha o verso 15, irmão. E disseram: está fora de si, mas ela afirmava que assim era e dizia: é o seu anjo. Você conhece alguém que ora por um milagre e quando ele chega a pessoa nem crê? Esquisito, né, irmão?
porta ela abriu, mas ela foi anunciar. Porque o crente é assim, quando ele recebe as coisas alegres da parte de Deus, ele quer compartilhar com os seus, porque afinal era a resposta de oração. Era aquilo que eles estavam buscando, tocar o coração de Deus para libertar Pedro da prisão. Então agora eles têm a resposta. Aí o versículo de número 16 vai dizer: mas Pedro perseverava em bater. Quando abriram a porta, viram e espantaram. Diga para o vizinho mais uma vez: o teu milagre vai causar espanto. Com permissão do pastor Zacaria, fique de pé. Temos ainda pelo menos 10 minutinhos para a gente fazer uma oração. Mas nós vamos fazer uma oração, e nessa oração eu queria te desafiar, você que está aqui nessa noite. Eu não sei o que é que você veio buscar aqui nessa noite, mas Deus colocou essa palavra no meu coração para te dizer que, independente se você está vendo, Deus está agindo. Independente se você já contemplou com seus olhos ou não, Deus está fazendo. Eu queria te desafiar, se você precisa de um milagre, de algo sobrenatural, de algo que é impossível aos olhos do homem, mas não é impossível para Deus, porque a Bíblia diz que haveria alguma coisa impossível para Deus? Não há nada impossível para Deus. Tudo, diz a Bíblia, é possível ao que crê. Eu queria te convidar, se você quiser vir aqui à frente, eu vou fazer uma oração, aqui de cima mesmo eu não vou descer, mas eu vou fazer uma oração para que Deus visite essa causa sua, que Deus entra nessa situação, não importa a causa, não precisa me falar. Se Deus quiser, Ele revela. Se Ele não quiser, Ele não revela, Ele é Deus. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele pode fazer o sobrenatural. E nessa oração, quando eu começar a orar, você não fica só me ouvindo orar, não. Toma por base essa palavra, gente. A Bíblia está dizendo que eles estavam orando, e quando eles estavam orando, Deus libertou aquele que ia morrer. Quem sabe nessa noite a sua causa é na justiça, a sua causa é no brincar, a sua causa é com o patrão. Talvez você tenha um dinheiro para receber, ele disse que não vai te pagar, mas nós vamos orar agora e lembrar a Deus que Deus não tem amnésia, mas só falar para o Senhor que você é um dizimista, que você é um ofertante, que você é fruto de oração, que Deus não te gerou para sofrer, Deus te gerou para você ter vitória. Pastor, isso não é mensagem de autoestima, não, isso é mensagem bíblica. A Bíblia está aqui, Isaías 1:19 diz que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Então nós vamos orar. Você que está aí atrás, que não veio aqui na frente, levanta as suas mãos, querido. Me ajude aqui em oração. Una a minha fé com a sua fé agora, em prol desses irmãos que estão aqui. Talvez ele não é um parente seu de sangue, mas ele é um irmão em Cristo, igual essas irmãs que estavam ali orando, em prol do nosso irmão Pedro, e nós vimos o milagre que Deus fez. Amém? Querido Deus, nós queremos nessa noite, ó Pai, com muita humildade e simplicidade, debaixo do sangue de Jesus, ó Pai. Deus, a tua palavra é simples, Senhor, mas é algo que